Bem-vindos ao Araçatuba SA, em mais uma semana, com mais uma modificação, uma reestruturação do cenário. Mas muda sempre o cenário, né, Caí? Mas nós dois continuamos aqui, estamos firme e forte. Juntos sempre. Juntos sempre. Essa semana nós trazemos um assunto muito interessante que parece ser tendência mundial. Uma tendência porque traz para o meio dos business uma otimização dos recursos naturais, que seriam os recursos de escritório. Não é isso, Caíto? Nós trazemos essa semana Fernando César Gilberti, da FX Escritórios Inteligentes. Então hoje o papo vai ser muito bom no sentido de, para quem quer começar, não demandar um grande investimento para abrir seu negócio com relação ao escritório e tudo mais. É sempre um prazer enorme estar contigo aqui, Caetão. E a palavra está contigo também. Legal, Rodrigo. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você. Fernando, muito bem-vindo à nossa nova sala de bate-papo, né, Rodrigo? Estreando. Então, acho que é uma tendência, né, comum agora aos negócios, a gente sempre se reinventar, mudar algumas coisas, sempre tentando melhorar. E não é diferente do que a gente já bateu de papo aqui a respeito do FX, né? Já no comecinho estão tendo alguns ajustes, adaptações com relação a algumas ondas, alguns sinais que vêm no mercado e a gente procura se ajustar a isso. Bom, mas antes da gente entrar nesse assunto, conta um pouquinho da tua história antes do FX e, puxa, por que você teve, de onde que veio essa sacada de iniciar esse ambiente de escritórios inteligentes? Bom, Caíto, primeiramente agradecer a vocês pelo convite e a produção do programa também. E dizer que eu acredito muito nesse formato de programa e é por isso que a minha felicidade ainda está maior de poder participar. Mas, Caíto, eu acredito muito que o meu negócio ele começou a partir de uma necessidade. Eu trabalhei muito tempo dentro de uma empresa, carteira assinada, e como todo brasileiro sonhamos em ter um negócio próprio, enfim, prosperar. E aí, então, a gente procurou algumas alternativas, eu me formei como coach e comecei a aplicar o coach. O coach também é um grande desafio por conta da cultura ainda não disseminada no interior. Hoje a gente vê que em grandes centros, a maioria das empresas contratam um coach interno. Mas o que aconteceu é que quando eu iria visitar uma empresa ou oferecendo os serviços de coach para a empresa, a primeira pergunta que a empresa fazia era: onde é o seu escritório? E aí você já falava, olha, você usa até termos bonitos, né? Não, eu trabalho em company, eu trabalho home office. Mas a verdade é que você percebe no semblante da pessoa que é um tipo de argumento que pode ajudar. Mas, de certa forma, a credibilidade de você ter um escritório, ela transparece para o cliente de forma muito mais assertiva no teu negócio do que se você disser que, por exemplo, trabalha em casa. Tudo bem, você contorna a situação, é um bom vendedor, um bom diálogo, e aí a pessoa, tudo bem, onde que eu te encontro? Aí você pega e dá o número de celular, ela te pergunta, você não tem fixo? E aí eu comecei a pensar, falei, poxa vida, tantos profissionais bons que estão aí na batalha e que passam pela essa mesma situação. Vamos procurar então um imóvel. Como eu também ministrava alguns treinamentos, esse imóvel tinha que ter uma capacidade um pouco maior. E aí então a gente começa a cair nas contas, né? Água, luz, telefone, aluguel. Precisa colocar uma pessoa para atender as ligações, mais os encargos, mais o salário. Enfim, a conta ia longe. Na estimativa que nós fizemos inicialmente, quando eu estava projetando o meu negócio, o meu escritório, chegavam valores em torno de 4 a 5 mil reais. Quer dizer, era bastante inviável para aquele momento. Então eu comecei a pesquisar. Comecei a ideia toda, Caíto, com o chamado coworking. O coworking são escritórios compartilhados, onde você tem uma estrutura e você cede pequenos espaços, que algumas pessoas chamam de baias, né? Você fornece então as estações de trabalho para aquela pessoa. E onde você encontrou essa ideia de coworking? Eu sou assinante da revista Você S.A. E a revista Você S.A., ela vem todo mês aí com algumas coisas bem interessantes, falando inclusive sobre tendências, mercados que estão emergindo e por aí vai. A respeito. E aí, nome, né, o cowork, vamos estudar, vamos ver o que é, e cheguei ao cowork. Achei a ideia interessantíssima e comecei também a tentar viabilizar o negócio. Só que aí teve uma particularidade interessante que pesou muito. Para a estruturação do cowork, eu teria que ter um espaço muito grande para ficar, por exemplo, congelado. Ou seja, a capacidade comercial do coworking, ela está restrita ao número de pessoas que cabem no teu estabelecimento.
Quando então eu comecei, através da pesquisa, visualizar outras formas, quem trabalhava com cowork tinha o escritório virtual agregado, quem trabalhava com cowork tinha o auditório para alocar, quem tinha o escritório virtual às vezes tinha uma sala de reunião em alto padrão, e eu fui então mesclando esses produtos e acabei dando uma grande sorte, que sorte é a junção das palavras, né? Preparo mais oportunidade. E acabei encontrando um imóvel que me adequava. Confesso até que quando eu vi o tamanho do imóvel, eu fiquei até um pouco assustado, porque eu tive que refazer todo o business plan novamente. Mas esse se adequava já para o escritório virtual? Não só para o escritório virtual, mas já se adequava para a mescla também que eu queria fazer. Tá. Ou seja, ele já tinha espaços suficientes para a gente, de repente, entrar com um auditório, entrar com uma sala de reunião, entrar com alguns escritórios mobiliados e além de uma área grande, compartilhada, onde a gente está disponibilizando hoje uma cafeteria para os nossos clientes irem ali tomar um café. Para que os nossos telespectadores entendam e conheçam seu negócio, Fernando, explica o que ele encontra quando ele entra dentro do imóvel da AFX. No primeiro impacto que ele tem, ele vai visualizar uma recepção muito bem montada, num ambiente muito agradável e também muito profissional. Agora, quando ele adentra, ele vê um grande ambiente, bem amplo, muito bem disposto. Mas ele passa primeiro por uma secretária, uma recepção. Sim, ele passa por uma secretária de recepção, onde é divulgado para ele quais são os produtos ou serviços que o AFX disponibiliza. Isso se ele for ser um parceiro, um comprador do negócio, mas se for um cliente dessa pessoa. Um cliente dessa pessoa, ele chega, pode... ele recebe, ele entra na sala de recepção para ser atendido lá dentro, né? E o que ele encontra quando ele entra? Para explicar essa pergunta, Rodrigo, a gente precisa entender um pouquinho em que situação que esse cliente vai entrar ali. Tá. Quer dizer, o cliente do meu cliente, ele já vai entrar ali por conta dele estar procurando o endereço de referência da pessoa que ele está buscando. E aí, então, faz parte do escritório virtual esse tipo de atendimento personalizado. Ele vai encontrar exatamente o que o meu cliente me pediu para fazer. Ele quer o quê? Que coloque essa pessoa na cafeteria, essa pessoa vai ser direcionada para a cafeteria. Ele quer... só para que nossos telespectadores entendam, o primeiro ambiente que a gente entra. Exatamente. Um ambiente bem bacana, onde tem uma cafeteria, várias mesas. Isso. Ok. E aí, então, se for a pedido do cliente, do contratante, e nós vamos receber esse cliente, acolhê-lo, colocá-lo sentado até que essa pessoa chegue. Essa é uma das formas dele ser recebido. Mas em muitas formas, em se tratando de um escritório virtual, pode acontecer da pessoa não estar naquelas dependências. Então ele não está e não vai chegar. E esse cliente? Também de forma personalizada, nós vamos fazer o direcionamento. Ele quer que nós sirvamos um café antes de colocá-lo numa sala reservada? Exatamente, nós vamos fazer isso. Não, ele quer que remarque ou marque uma reunião. Ele quer que ligue para ele imediatamente que ele vai se deslocar e vai recebê-lo pessoalmente. Ou seja, o atendimento no escritório virtual é uma modalidade personalizada. Perfeito. Para a gente terminar esse bloco de introdução, o que mais que ele encontra além da cafeteria? Existem várias salas reservadas, além de uma sala de palestra, uma sala muito bacana de reunião, não é isso? Sim. E você pode direcionar essas pessoas. Sim. Quantas salas são no total dessas salas reservadas? No escritório inteligente hoje, no AFX, nós disponibilizamos 5 escritórios mobiliados, com capacidades de 3 até 5 pessoas, com mobília diferenciada de acordo com o padrão ou exigência da pessoa. Alguns desses escritórios, Rodrigo, eles também disponibilizam até o sanitário privativo. Pessoas que às vezes vêm de fora, que precisam utilizar durante todo o dia, uma empresa quer fazer um recrutamento, seleção e vai permanecer nas dependências da empresa o dia todo, então ele também conta com essa comodidade. Além disso, nós temos uma sala de projeto que oferece, já incluso no pacote, projetor e lousa em blindex, que é o quadro branco para ser feito as anotações, substituindo aí o flip chart. Nós temos um auditório que ele é expansível até 30 pessoas. Por que expansível? Porque na configuração que nós optamos, nós colocamos 20 pessoas confortavelmente sentadas, todas com mesa, tomada para telefone, com Wi-Fi, 2 ar-condicionado no ambiente, mais 2 quadros brancos e mais o projetor também. E a sala de reunião, que é um grande diferencial aí que você comentou, ela é uma sala que ela possui um anexo para ser feita uma recepção, para um apoio de ter que atender uma ligação celular durante a reunião, e ela também conta com 12 lugares
um ambiente bem agradável, muito bem decorado, com a mesa muito grande, tomada, interruptores, né, para a energia dos laptops na própria mesa, um Wi-Fi dedicado só para aquela sala, para que a pessoa possa fazer suas telereuniões aí com esses meios tecnológicos que hoje a gente dispõe, e também uma TV de 43 polegadas em LCD para que possa também ter a áudio e vídeo aí com boa qualidade. Perfeito. Nós vamos encerrando esse bloco de introdução e deixar uma pergunta para o próximo bloco. Bloco Mercado. Quem são seus concorrentes, Fernando? Até o próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA desta semana. Trazemos aqui o Fernando, da AFX, Escritórios Inteligentes. Uma maneira nova, pelo menos nova para mim, de você começar um negócio. É muito bacana isso, de você otimizar seus recursos, principalmente no começo, não é, Caio? É quando precisa mais. Que é quando a gente mais precisa de não gastar muito até que as receitas venham e façam o seu papel na empresa, que é crescer. Gostaria de deixar, recapitular a pergunta feita no bloco anterior, que é: quem são seus concorrentes, Fernando? Rodrigo, direto no mesmo segmento, não sei se é bom ou se é ruim, porque eu acho que a concorrência, quando justa, ela é muito bom para os negócios. Eu acredito que hoje eu tenho concorrência indireta. No caso, são os hotéis que prestam, no caso, o mesmo serviço. E, por incrível que pareça, as padarias. Porque as pessoas, padaria shopping, multi-shopping, quer dizer, locais de uso compartilhado que oferecem o Wi-Fi. São concorrentes indiretos por dois aspectos. O primeiro do aspecto é que a pessoa só encontra este ambiente. Sim. Ela não tem todo o diferencial do atendimento que nós prestamos para a pessoa que começa. Mas pela comodidade, pela facilidade, pela pessoa ou o profissional estar na rua, acaba muitas vezes sendo um concorrente indireto. Mas que não sana aquela necessidade que você viu no começo de ter um endereço, um telefone, algo a ligar. Uma coisa legal, Rodrigo, só assim para sintetizar bem o negócio, a pessoa chega de manhã no escritório e ele escolhe o número de telefone que passa a ser dele. Ele recebe ali o endereço de referência comercial para que ele possa confeccionar cartões, flyers, folders, receber correspondência, página de internet. O serviço de correspondência também nós prestamos, inclusive nós temos as caixinhas de correio. Quando a pessoa contrata o AFX como escritório virtual, as correspondências dele passam a ser acolhidas por nós também. Por que leva esse nome escritório virtual se na verdade não é deixa de ser virtual, né? E passa a ser físico? É para suprir as necessidades de um escritório virtual? Na verdade, o termo escritório virtual é o termo que está regulamentado. Tá. Inclusive foi a Associação Nacional dos Escritórios Virtuais que colocou. Como eu disse no começo, no primeiro bloco, que nós fomos fundindo um negócio, as empresas que hoje atendem exclusivamente escritório virtual, muitas vezes não têm as dependências que nós temos. Então ele realmente é virtual. Por isso que o nome, inclusive, que nós optamos por fantasia é o escritório inteligente. Por que inteligente? Porque além de ser virtual, ele agrega também os outros serviços de instalações físicas. Você acha que no elaborar esse novo negócio, né, esse novo modelo, eu acho que você criou mais do que um adendo ao escritório virtual, você criou um novo modelo de negócio, não é não, Fernando? Eu não sei se eu posso apadrinhar isso como meu, porque como eu falei, apesar de eu acreditar que a única pessoa que inventou a lâmpada foi o Edison, quantas pessoas não inovaram o mesmo produto? Sim. Então eu creio que eu fui um inovador, mas eu não posso assumir essa paternidade porque eu acredito até que existem alguns outros pelo país aí que também têm essa combinação de um e de outro. É o que eu falei, às vezes você encontra coworking com escritório virtual, às vezes você encontra virtual com locação de auditório. Eu tive a felicidade de encontrar um prédio que hoje me possibilitou ter os 5 escritórios, mais o auditório, mais a sala de projeto, e isso para mim foi um grande diferencial. Foi uma inovação no segmento, isso eu acredito. Talvez, de repente, justamente essa composição de serviços, né, experiência que você proporciona, que torna único o teu negócio, né, e, portanto, inovador. Agora, quer dizer, para você chegar numa fórmula como essa, a gente conversou, você está fazendo algumas adaptações à medida que você sente o mercado. Sim. Mas antes disso, quanto tempo você planejou antes de iniciar as atividades? Antes de falar assim, puxa vida, vou atrás de um imóvel, de fato isso é um negócio que se prova viável, né, ou pelo menos tem grandes chances de sucesso.
Quanto tempo? 1 ano, Caíto. 1 ano de preparação, 1 ano de estudo. preparação. Foi 1 ano de preparação. Tá. Primeiro entendendo um pouco como é que funcionava, depois pesquisando, porque em alguns escritórios virtuais, isso é bastante interessante, eles funcionam com um PABX convencional em linhas analógicas. Tá. Consequentemente, esse tipo de equipamento, ele tem uma única linha que recebe todas as ligações. Salvo algumas exceções, ele consegue transferir. Mas ele tem um problema para o nosso caso de atendimento personalizado, que é a questão dele não poder pular de linhas. A linha 1, por exemplo, é do Rodrigo, a linha 2 é do Caio. Aí ligaram para o Rodrigo, o ramal está sendo usado, eu vou atender a ligação do Rodrigo na linha do Caio, e como é que eu vou fazer isso aí? Então isso demandou bastante estudo, tivemos que buscar aí essa tecnologia de forma que pudéssemos divulgar o negócio de maneira consistente. E entregar de fato. Exatamente, entregar o serviço que precisava. E isso daí demandou 1 ano. Depois teve a questão também da pesquisa por um investidor, uma pessoa interessada em fazer isso, também tinha que tem um perfil, o investidor ele tem um perfil diferenciado, né? O investidor às vezes ele já tem um negócio próspero dele e ele entrar num negócio novo como esse, então isso daí também demandou um business plan muito bem elaborado, com todas as variáveis, com todas as situações, planejamento para os próximos 12 meses, o gasto com, enfim, desde da reforma até contratação de uma pessoa de limpeza, isso tudo teve que ser muito bem especificado, depois as reuniões que aconteceram para montar um modelo de negócio, tendo em vista que é uma fusão de outros negócios, como é que nós poderíamos linkar uma coisa com a outra, se teriam que ser 2 contratos separados, se um contrato serviria, questões jurídicas também, as regularizações. Então foi 1 ano, Caíto, pensando para poder projetar, para entregar um produto hoje que eu afirmo que é de grande qualidade, não só pelo serviço prestado, mas pela rapidez. A pessoa chega de manhã, de tarde ela sai com o escritório dela pronto, ela vai divulgar, no mesmo instante que ela assinou o contrato, as ligações já estão sendo atendidas de forma personalizada, todo o script é tudo muito rápido, a pessoa chega de manhã, de tarde ela já está com o escritório dela e ela pode focar no negócio dela 100%, que a administração fica por nossa conta. Entendi. E você comentou que você fez um business plan antes de iniciar o negócio. Primeiro que já é uma raridade. Exatamente. Mostra um nível de profissionalismo bem exatamente. bacana. Eu queria saber assim, o quanto isso foi importante, está sendo importante nesse primeiro momento. E eu queria contrapor uma questão, por exemplo, hoje nós temos uma ferramenta nova que está entrando por aí, que é o Canvas, né? Canvas, método Canvas. Isso, método Canvas, que assim, é justamente para você testar mobilidades, né, de negócio, né, de acordo com negócios inovadores, para você, puxa vida, essa variável não é o que eu esperava, você muda rapidamente um sistema visual. E você, né, então você planejou, quer dizer, o plano de negócio é algo extremamente estruturado, você tem métricas e tal, e aí você começou a perceber novos mercados. Então, até que ponto essa estrutura de planejamento, ela continua válida, né, na tua opinião como empreendedor, e até que ponto, puxa vida, isso aí foi bom para a minha preparação como empreendedor, mas na hora de gerir o negócio, cara, o plano de negócios ficou para trás porque as variáveis já estão muito dinâmicas, ele já não é mais verdade. Queria ouvir a necessidade do business plan, ela já veio por conta da minha própria profissão, que é coach. O coach ele trabalha bastante focado nessa questão de não fugir ao planejamento. Por isso que a gente tem as regras, toda semana tarefa, tal, exatamente para isso. Quanto ao business plan, vale ressaltar que hoje existem inúmeras formas e fórmulas de se fazer um plano de negócio. A que eu preferi adotar, até pela simplicidade, foi a dos 5 P's. Produto, praça, ponto e por aí vai. Então eu fui estruturando em cima dessas bases. Foi de suma importância. Foi muito importante. E a pergunta, né? Ele continua valendo? Sim, continua valendo. Porque ele foi muito bem elaborado. Agora, vale lembrar que todo planejamento, ele é como uma criança. Você gerou uma criança. Aquela criança, ela precisa mamar, tem que trocar fralda, tem que embalar, tem que carinhar, tem que corrigir. E um plano de negócio ele não é diferente, porque o mercado é muito dinâmico. Hoje, Caíto, eu falo para você que com 2 meses de funcionamento, ele ainda vale, ele é muito esclarecedor. Mas ele pode, no dinamismo do mercado, sofrer alterações, sim. Vamos encerrando esse bloco mercado, indo para o bloco pimenta. Gostaria de fazer uma pergunta com relação a preço. Uma das coisas que a gente tem que tomar muita atenção é o preço não pode ser muito alto para o seu cliente, senão ele vai lá e abre um escritório privativo, né? Como você fez para precificar seu negócio, Fernando? Responde isso no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA. Essa semana, com o nosso amigo Fernando, teve uma ideia genial
E nós, como pessoas que gostamos de ver a cidade crescendo, né, Caíto? E com negócios eficientes, a gente torce muito para que negócios como o da AFX, escritórios inteligentes, prosperem. Até porque ele é o trampolim para você que está começando o seu negócio, depois galgar o seu próprio negócio, o seu próprio ambiente de trabalho. Acredito que seja o sonho até o seu, né, Fernando? Que o cara entre, comece, prospere e te abandone e dê lugar para mais um. E assim multiplique cada vez novos e novos empreendedores na nossa cidade. A pergunta que nós deixamos no bloco passado, para começar esse bloco Pimenta, foi a questão de preço. Muita gente tem mania de ficar escondendo preço. E uma das coisas mais importantes para o negócio da gente é o cliente saber quanto vai pagar e se vale a pena para ele esse tipo de negócio. Como você precificou e quanto custa ter um escritório virtual ou ter um escritório virtual físico na AFX? Rodrigo, só pegando um adendozinho no que você comentou, que eu acho bastante importante, Araçatuba comporta. Eu sempre fui comer bloco Pimenta, né? Eu sempre vi com muita tristeza, às vezes, conversar com alguns empresários, inclusive, que falavam assim com um ar, uma boca cheia. Hoje eu vou almoçar em Rio Preto, hoje eu vou fazer compras em Presidente Prudente, eu vou fazer... E, poxa vida, mas Araçatuba... Não, eu acho não oferece isso? Né? Realmente, eu acho que Araçatuba está num momento, talvez não... político, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que a cabeça dos empreendedores de Araçatuba hoje, você inclusive é um exemplo claro disso daí, a gente pode enxergar que hoje a mentalidade está diferente. E a mentalidade mudando, muda também até propriamente o poder público acaba mudando também pela exigência das pessoas que necessitam. Sem dúvida. Mas a precificação, Rodrigo, ela começou, como eu disse no primeiro bloco, foi uma necessidade. Então, peraí, eu consigo pagar quanto de um aluguel? Eu consigo pagar XY? Seria ideal para mim se eu conseguisse tocar a minha empresa com R$1.000 de despesa. Poxa vida, mas como é que eu vou chegar nesse número para precificar o serviço que eu ofereço? Então a gente começou a fazer a seguinte análise, dentro daquele 1 ano de planejamento. Várias entrevistas com pessoas perguntando, verdadeiramente, quanto tempo você fica no seu escritório? Assim, se fosse para você analisar, e muito simplesinho, tá, Caíto? Pegamos uma folha das 7 às 18, marca para mim, por favor. Isso só focando em microempreendedores individuais, por exemplo? Não, é só para entender, Rodrigo, o quanto que a pessoa realmente usa a estrutura dela. Mas você não segmentou por tamanho de empresa? Não. Amigos que são empresários, que têm empresa... Vem cá. Me ajuda aqui, eu estou montando um plano de negócio, eu gostaria muito de saber quanto tempo verdadeiramente você passa dentro do seu escritório atendendo uma pessoa. E a gente chegou em números assim, que no mês todo tinha pessoas que usaram 10 horas de sala. E aí então passava os outros tempos todos fora, trabalhando. E uma coisa interessante, o que mais interferia no negócio dele era a manutenção daquilo. Era entender se a funcionária iria, se ela não estaria com problema, se ela não pegou dengue, até se tinha papel higiênico no banheiro, sabe? Então era uma coisa assim que tirava o foco. Então ela poderia render muito mais se ela tivesse quem fizesse isso para ela. Perfeito. E o escritório, a FX, então a precificação foi feita em cima dessa necessidade. Hoje nós temos, por exemplo, o escritório virtual, para que até as pessoas que estão nos assistindo não falem, mas deve ser caro. Hoje nós temos a manutenção do escritório virtual, com tudo isso que a gente já citou aqui, por R$350 por mês. Poxa vida, um preço extremamente justo. Exatamente, quer dizer, ele tem o atendimento personalizado, ele pode utilizar as dependências para resgatar e-mails ou enviar e-mails, ele tem o acolhimento das correspondências, ele pode fazer o uso da referência do endereço comercial, tudo isso por apenas R$350. Os demais preços, Rodrigo, eles variam dentro dessa conta que nós fizemos. Quanto tempo verdadeiramente você precisa? Sim. Um auditório, você tem que precificar pelos concorrentes indiretos. Sim. Hotéis, e, enfim, você tem que acabar precificando seus por isso daí. referências de mercado. Mas não houve assim... Hoje nós estamos trabalhando com o preço... como todo mundo, que já não é um preço absurdamente. Algumas pessoas que têm utilizado dizem que o nosso preço é até um pouco mais barato pelo tanto que a gente oferece. Isso eu acho que é bastante interessante. E é um preço que, como você falou, ele não é um preço burro, ele é um preço justo e inteligente pelo serviço. Isso.
E nessa Exatamente. conta, só para... Eu fiquei curioso. Por exemplo, tem uma atendente lá. Normalmente, o trabalhista que pesa num escritório. É o custo do pessoal para atender. Dobra, né? Exatamente. Não no simples, né? Mas Num caso como... Você tem que colocar uma atendente de qualidade, você tem que pagar mais por isso. E rateando com outras pessoas se torna muito mais eficiente. Uma pergunta minha. Quanto você acha que uma atendente sua atende dos seus clientes? O número de clientes? 1 para 10? Porque eu fiquei curioso para saber quanto efetivamente é o uso da secretária da empresa, por exemplo. Né? Sim. Ela atende para quantas pessoas? Você deve ter esse número fácil. Tem fácil. A Anceneve, ela fala que um atendente consegue atender 30 clientes. Puxa. Única e exclusivamente para escritório virtual. Só que eu né, na minha humilde opinião, eu não sigo essa regra. Você trabalhou com um número. Eu lembro que a gente chegou a conversar num café da manhã. Isso. Que eu fui conhecer a empresa. Que você estava trabalhando com um número mais reduzido para dar uma qualidade de atendimento. Eu até falo assim para as pessoas que estão nos assistindo em casa, que estão querendo procurar emprego lá, saibam que eu sou o patrão mais chato que tem nesse sentido de treinamento. Eu fico muito próximo do até atendente. Até porque você fez o coach. Exatamente, né? Então eu fico o tempo todo, sabe, mapeando as ligações pela necessidade que o cliente que contrata tem. As pessoas hoje têm uma deficiência muito grande em mão de obra qualificada em todos os aspectos. E nós fornecemos essa mão de obra. A essência do nosso produto é essa mão de obra qualificada. Então a gente tem que estar constantemente. E o número de 30... tudo bem, como a gente conversou no início, começo de negócio é assim, né? Tem dia que você passa a manhã toda sem ter ninguém, e aí todo mundo combina de vir todo mundo junto, as ligações chegam todas ao mesmo momento. Então, nesse aspecto, eu acredito que o volume de 30 pessoas, vamos dizer que num momento que tiver todas as linhas tocando, eu acho que uma pessoa é insuficiente. Eu creio que o número correto é uma para cada 20. Uma para cada 20. Hoje você tem quantas pessoas trabalhando no FX? E mais uma pessoa que hoje é o atendente, além da pessoa que faz a manutenção, né? Tá. Então nós somos hoje em 3. Nós vamos encerrando esse bloco pimenta e deixar uma pergunta apimentada para o próximo bloco, que é com relação às questões trabalhistas. Essa pessoa que está fazendo o atendimento lá, para mim, cliente, não posso ser acionado de forma, numa demanda trabalhista por conta dessa atendente ter me atendido um dia? Como é que funciona isso, Fernando? Responde isso no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA. Esta semana trazemos aqui o Fernando da AFX. E como a gente tem muito assunto para falar, eu não vou ficar nem fazendo muito preâmbulo não, já vou falar logo. Questão de ações trabalhistas, Fernando. Quem for ser seu cliente lá, tem que se preocupar com isso ou não? Não precisa se preocupar, Rodrigo. Inclusive, nós tivemos a grata satisfação de termos conseguido, para regulamentar esse tipo de atividade, um KNAI muito específico que dá... KNAI do seu negócio. Isso, do meu negócio, que ele dá esse apoio para que a pessoa que está ali atendendo tenha a função específica. Então, por exemplo, a pessoa está atendendo lá ao advogado X ou um arquiteto Y, ele não indica que ele está prestando serviço ao advogado ou ao arquiteto, ele está trabalhando para a FX e amparada aí pelo seu ramo de atividade, ele não tem essa preocupação. Perfeito. E, Fernando, eu queria voltar a um assunto que a gente tratou no bloco anterior, quando você falou que está tendo uma mudança de mentalidade no empreendedor araçatubense. Eu queria saber, quer dizer, muito recente ainda o teu negócio, mas daquilo que você havia planejado em termos de demanda, né, de procura para esse tipo de serviço que você presta, que é algo inusitado aqui, né? Então eu acho que de verdade é um bom, assim, pelo pacote que você oferece, né, inusitado nesse sentido. Eu acho que ele é um bom termômetro de assim, o quanto nós estamos ou somos adeptos a essas novas propostas, a esses novos modelos de negócio. Fala um pouquinho sobre isso. O que nesses poucos meses você está sentindo? Se está batendo com o que você planejou, né, nesse ano prévio? E qual é a sua expectativa aí já para esse primeiro ano ou os 2 primeiros anos de negócio? Bom, primeiramente, respondendo à pergunta inicial, eu tenho ficado bastante surpreso. Porque quando a gente fala sobre o nosso negócio, estão surgindo novos
públicos, novos usuários, pessoas que a gente nem colocou especificando, por exemplo, num plano de negócio. No foco e está aparecendo. Por exemplo, vou citar um exemplo para você. Muitas pessoas hoje têm o problema da tecnologia. Quer dizer, o celular que veio para ajudar, hoje ele pode ser Tomar um mais fator. tempo seu do que Ele pode ser um fator aí de. Por quê? Porque você tem constantemente, quando não é a ligação, é um sinal do Facebook, é um sinal do WhatsApp, e a pessoa fica o tempo todo, às vezes, sendo interrompida. É um cliente, por exemplo, que nos procurou perguntando se nós atenderíamos também as ligações particulares dele. E sim, então é nesse sentido que eu falei da mentalidade. Eu acho que tem uma frase de Vitor Hugo que eu sempre cito ela, que ele fala assim: só existe uma coisa mais poderosa do que todos os exércitos. É uma ideia cujo tempo tenha chegado. E é isso que eu tenho sentido. As pessoas, sabe, não importa a utilização. A ideia é muito boa para poder descomplicar a vida das pessoas. Eu tô com uma ideia para te deixar também aqui já no programa, mas antes disso eu gostaria que você explicasse esse serviço, porque eu me interessei e acho que muito mais gente pode se interessar. Como é que é esse serviço do atender as ligações? Na contratação, Rodrigo, você recebe, você escolhe, né, um número telefônico que passa a ser seu. Tá. Esse número telefônico ele está programado para acolher os teus clientes da forma como você quiser. Inicialmente, Caíto, nós tínhamos pensado nos empreendedores, nos autônomos, nos representantes comerciais. E aí, então, inusitadamente, essa pessoa falou: olha, eu recebo um volume muito grande de ligações. Como que eu vou fazer? Então, nós fizemos uma programação no celular dele, onde com um simples toque, ele manda uma mensagem, um SMS dizendo para a pessoa: olha, liga no número tal. Então, quer dizer, a pessoa liga para ele está atendendo, ele já aperta o botãozinho, chega a mensagem para o cliente dele, o cliente dele nos liga. E aí, então, a gente conduz a ligação para ele, faz esse filtro de forma personalizada. Quem está falando, qual é o recado, o assunto, o número de telefone de retorno, se for urgente, o que a gente pode fazer. Então, quer dizer, essa modalidade acabou sendo algo bem diferente para a gente. É um novo nicho de mercado que surgiu. Eu vou deixar um outro aqui, para você parar, dar uma pensada. Hoje em dia é muito difícil ter gente preparada, por exemplo, para você colocar como secretária, atendimento ao público nas suas empresas. Você falou que treina muito bem os seus. Já devia começar a pensar até numa rotatividade forçada sua e oferecer pessoas treinadas para as empresas já consolidadas. No final toda vez vai treinando Rodrigo, quer uma atendente boa aí? Tenho. É um jeito de se pensar na coisa, né? Não só isso, Rodrigo, mas também você vê os pedidos inusitados, né? A pessoa, uma empresa grande, com fluxo de ligações muito grande, ela quer terceirizar o atendimento da empresa dela para nós. O único empecilho ainda que a gente está encontrando é por conta das tecnologias. Ou seja, nós precisamos disponibilizar para ela, para os sistemas se conversarem. Sim. Ligou na empresa, o Caíto tem lá um fluxo muito grande e não encontra profissionais adequados para fazer o atendimento e o encaminhamento das ligações. Tudo bem, o Fernando lá do AFX faz. Tudo bem, a gente consegue fazer isso daí. Talvez no planejamento para um ano, 2 anos. Eu acho que isso aí também pode ser um produto, pode ser um serviço diferenciado. Mas, no caso hoje, a gente depende muito dos sistemas conversarem. Então, olha só, quem está nos assistindo aqui, que trabalha com tecnologia, em especial tecnologia de comunicação, tem oportunidade na área, é isso, Fernando? Tem bastante oportunidade. Pode bater lá Se derrubar é pênalti. Perfeito. Bom, uma das coisas que a gente tem que perguntar no Bloco Tendência é com relação a como o negócio estava o ano passado, mas é um negócio muito novo. Mas o que você sente do mercado para o futuro? Nós passamos por um ano difícil e o ano ainda não melhorou. 2014 ainda não está um ano. Nós estamos passando ainda, as coisas estão começando a girar agora. O que você fala do mercado nesse momento atual? Ano de Copa, eleição. Você acha que o mercado vai começar a girar somente depois das eleições? O que você está sentindo, Fernando? Bom, culturalmente, Rodrigo, existe esse jargão, né? Esse ano vai ser... É um ano de pouquíssimas oportunidades, porque as oportunidades que surgem, elas acabam sendo focadas para a Copa, para a eleição, enfim, cria-se muito trabalho, gira-se muito dinheiro, mas assim, para os negócios em si, existe esse jargão. Eu procuro não focar nisso. O que eu vejo, tá? Do meu mercado local hoje, nós temos hoje vários empreendimentos de altíssima qualidade sendo construídos. Estabelecimentos comerciais crescendo.
Ah, mas você não tem medo que isso seja uma concorrência para você? Eu falo, não, porque o meu público não é o público que tem o dinheiro para montar um escritório ou comprar uma sala ou adquirir. Eu tô de olho no público que vem atrás dessas pessoas. Quer dizer, junto com essas empresas que estão se estabelecendo, junto com esses profissionais que estão se estabelecendo e que já estão, vamos dizer assim, munidos de recurso financeiro, quantos prestadores de serviço vêm para atender essas pessoas na cidade? E quantas empresas não vão se estabelecer aqui, independentemente de estar crescendo ou não? E que vão precisar ter um escritório ou, eventualmente, utilizar um serviço que eu presto. Então, eu vejo que o crescimento de Araçatuba, ou o crescimento do meu negócio, ele é proporcional a tudo que tem acontecido. Um dado interessante que eu pesquisei dentro do plano de negócio, até para fazer o negócio ficar bonito para o investidor, e eu não sabia mesmo, desculpem até a ignorância, mas Araçatuba hoje, ela tem o melhor transporte do país, no sentido da malha. Ah, sim. A gente tem rodovias, hidrovia, porto, ferrovias, a hidrovia agora. Então, peraí, será que isso não vai ser explorado daqui 1 ano, 2 anos? Será que já não existe movimentação? Porque outros mercados, eles estão saturados. A gente vê essa saturação, por exemplo, em cidades muito próximas. E peraí, Araçatuba hoje, a área regional de Araçatuba, ela é maior, por exemplo, do que de Rio Preto. Ela é maior hoje do que Presidente Prudente. Enfim, eu acredito nesse potencial. De potencial de mercado, eu acredito de fato. muito. Eu acredito muito. Pode ser, algumas pessoas que estão nos assistindo falar, esse cara aí é um sonhador. Pode ser, mas eu sonho muito com Araçatuba prosperando, eu sonho muito em Araçatuba crescendo. Eu sou daqui, sou criado aqui, eu sou meio, vamos dizer assim, meio bairrista. Eu até brinco que eu sou meio bairrista. Eu amo essa cidade aqui, por isso que... mas você sabe que é uma coisa, não é questão só de ser sonhador. Na verdade, isso, acho que o termo certo é potencial mesmo. Puxa, é muito engraçado, né? Meu avô, inclusive, na época que ele foi vice-prefeito aqui e tal, ele já pegava muito, há pouco tempo, inclusive, né? Então, cara, eu era fã dele demais. Somos, né? Puxa, sempre uma lição, sempre aprendendo com ele, né? E volta aqui de novo, né, nessa mesa pra gente falar. Mas ele já falava muito dessa questão do posicionamento estratégico que tem Araçatuba. Pô, a gente tem um aeroporto que, assim, né, em tese, hoje a gente não usa pra isso, né? Não se usou, mas, pô, de porte, né, internacional, com capacidade de aceitar voos internacionais. E entroncamento viário. Isso é o mais importante. E você pega, né, tivemos aqui, agora nem me lembro quem que foi, se foi o Cido Sério, não me lembro, mas falando da rodovia, da ferrovia Norte-Sul, da possibilidade que tem, talvez o Carlos Farias, né? Sim. Falando da possibilidade de passar por aqui, existe um plano, um projeto, uma possibilidade de passar por aqui. O Padilha falou isso. O Padilha, agora não me lembro quem foi. Tinha que brigar para passar por aqui isso, também. Então, quer dizer, a gente tem de fato essa malha viária que é muito importante. Eu acho que você não pode ser bairrista porque seu negócio está se formando de tal maneira que eu acho que você vai ter que arrumar investidor para jogar isso aí lá em Rio Preto, lá em Prudente e crescer, viu, Fernando? Já tem esse plano, já Você vai ter que deixar de ser bairrista e crescer. Nós vamos encerrando esse bloco tendências para ir para o bloco de encerramento e uma pergunta que tem que ficar no ar. Cliente se escolhe? Explica um pouco mais dela no próximo bloco e quero ver como é que o Fernando sai dela. Até lá! Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA, nosso bloco de encerramento. Essa semana com o Fernando da AFX. Pensando em abrir seu negócio? Está precisando de uma sala? Pouco recurso no começo, como todo mundo? Então, vai procurar a AFX, lá no final do programa você já vai pegar o endereço aqui e como entrar em contato com o Fernando. Eu terminei o bloco de tendências para chamar aqui o bloco de encerramento com aquela perguntinha que ninguém gosta, viu, Fernando? Porque todo mundo tem aquele negócio. Não, cliente não se escolhe, eu atendo todo mundo. Então tá, antes de você responder se cliente se escolhe, aquele cara que tem um negócio meio que você não sabe o que é, nunca ele consegue dar uma explicação satisfatória o que ele vende, né? Esse cara pode atrapalhar a credibilidade do seu negócio junto a outros clientes. Cliente se escolhe e como se escolhe? Nesse caso específico, né, de uma pessoa com a situação duvidosa, eu acredito que todo mundo escolhe não tê-lo por sim. perto. Agora, a pergunta nua e crua, sem explicação, cliente se escolhe, eu diria que o ideal é quando o cliente escolhe a gente, né? Perfeito. É muito melhor quando ele escolhe. Mas eu vou trazer uma pergunta assim, vou reformulá-la então. A gente foi para a questão do extremo do excluso, mas vamos dizer o seguinte: um cara que queira fazer ali de um gabinete político dele,
Tem quem gosta do político que ele vai apoiar e tem quem não gosta. Política, futebol e religião é um troço complicado de você tomar partido. E aí? Rodrigo, nós tivemos o cuidado de um dos critérios para usuários do AFX, umas normas de... Perfeito, é um jeito de escolher cliente. De uso, exatamente. É por isso que eu falei que eu acho que involuntariamente todo mundo escolhe o cliente. Como a gente citou no outro bloco, a gente pode muitas vezes determinar aonde a gente quer atacar, com planos de mídia, com propaganda e tudo mais. Só que a gente acaba sendo escolhido por outros nichos que vão surgindo. Então a gente acaba escolhendo. Pessoalmente, Fernando Pessoa. Eu não saio escolhendo esse é meu público, esse não é. Eu falo do FX para todo mundo, eu entrego cartão para todo mundo, eu não quero saber o que a pessoa faz ou deixa de fazer, eu não escolho o cliente. Agora, pode existir clientes que não se adaptem às normas de uso do AFX ou não se enquadrem. E essa pessoa também, pelo contrário, inclusive uma coisa que acabou sendo uma boa sacada, que como a gente trabalha nesse sistema que pode virar rotativo, tem casos, por exemplo, que pessoas que já estão há 10 anos utilizando o escritório virtual e não querem outro tipo ou outra modalidade. Não querem ter um escritório próprio, querem continuar com o escritório virtual. Mas, em tese, o escritório virtual ele pode ser rotativo, no sentido de que a pessoa cresceu e agora tem a necessidade de ter um escritório. Mas nesse aspecto da rotatividade, nós tivemos esse cuidado de adequar esse uso em contratos de 6 meses. Ou seja, eu não faço contratos prolongados e ficar depois, muitas vezes, perturbando a pessoa. Olha, vem renovar seu cadastro, olha, continua a mesma coisa. Então, não. Os contratos são feitos de 6 semestrais. Consequentemente, em 6 meses, ambas as partes podem quebrar esse contrato. Tanto a AFX, por conta do mau uso das dependências, ou o não cumprimento das regras de convívio, assim como o cliente também, se em algum momento perceber que o AFX não está atendendo às necessidades dele, ele também pode rescindir o contrato dele com uma brevidade de 30 dias e ele resolve o teu problema sem ter risco algum, nem para ele, nem para a empresa dele e também não deixar risco. Nesse aspecto, então, a gente acha que todo mundo escolhe um cliente, não seja no pessoal, mas pelas regras da empresa, para poder funcionar em comum acordo para todos, acaba escolhendo. Você deixou seu negócio de coach? Ou continua sendo coach? Não, continua. Vai ter uma sala lá na FX? Já tenho. Legal, bacana. A FX vai ser, de alguma maneira, um bom lugar para você prospectar clientes? Não só para mim, Rodrigo. Inclusive, nós tivemos o cuidado... Mas porque uma das coisas que eu penso na consultoria é o seguinte, é muito fácil ser consultor, o cara não bota a cara a tapa. Hoje você é um consultor diferente, como coach. Você colocou a cara a tapa fazendo um negócio. Já conta ponto a favor, né? Porque esse é sempre aquele negócio, mas o consultor ele sempre vem aqui, dá boas ideias, mas por que se ele tem tantas boas ideias, por que ele não faz? E você é um consultor diferenciado. Agora, como coach, fez. Acho que a própria FX vai ser um bom lugar para você captar esse pessoal. Alguns coaches, pode estar arrepiando com a colocação de consultor. Consultor, porque o coach ele não se autodenomina como um consultor. O coach, no caso, ele é um especialista em conversas relevantes. Eu costumo dizer isso. Se a conversa foi relevante para o cliente, colocou-o em movimento e fez com que ele mudasse, quebrasse paradigmas, avançasse, crescesse, isso daí já é de grande valia. Independente de colocar ou não a mão à massa ou a cara a tapa. Mas o fato é que o AFX em si, Rodrigo, ele é altamente provocativo a esse tipo de network. Não só para mim, mas para todos os usuários. Por exemplo, eu estava citando, nós fizemos uma página na internet, afx1.com.br, e eu fiz questão de, na construção da página, ter uma aba parceiros. Por que a aba parceiros? Pessoa se contratou a FX, me dá o teu logotipo, me dá o teu nome, me dá a tua referência, me dá teu telefone de contato pessoal, ou de que forma você quer colocar, se a gente divulga o nosso próprio telefone, mas ali então vão ter pra você gerar negócio. Várias empresas, vários profissionais que internamente vão gerar negócio para eles mesmos. Perfeito. Você acredita que seu negócio possa ser uma ignição para mudar o mundo? Como eu coloquei aqui numa das aberturas, por exemplo,
muita gente tem medo de abrir o próprio negócio por conta dos altos custos de abrir um negócio. Você acha que a FX, de algum modo, ela ajuda a fazer essa roda crescer e girar? Nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, sim. Inclusive, Rodrigo, é um apelo muito forte a questão da carga tributária. Às vezes a pessoa tem um bom negócio, num bom mercado, uma boa ideia, mas ele fica muito receoso. De ir lá, de repente, se comprometer em abrir uma empresa ou uma microempresa. E contratar o primeiro funcionário. Exatamente. Então, ele tem esse receio. Se você tivesse que falar que esse seria, vamos dizer, entre todas as coisas, entre alugar uma casa, entre abrir uma empresa na Jusesp, contratar um funcionário é o que deixa o cara ainda mais assustado. Sim, eu acredito que sim. E aí o que acontece? Ele acaba se resguardando, ele trabalha na informalidade. E ele trabalhando na informalidade, ele ganha por um certo lado que ele deixa de pagar algumas coisas. Mas em outros lados ele tem essa questão da visibilidade, a questão do crescimento. E acaba então, ou seja... Ele se limita, né? E outra, a carga tributária é boa ou é ruim? Não interessa se ela é boa ou é ruim, ela é obrigatória. Exato. E a gente tem, então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter... Quem quer crescer, quem quer gerar receita, quem quer mudar o mundo, inevitavelmente vai ter que se expor uma hora. E a gente está se expondo. Nesse aspecto, eu acho que sim. A nossa ideia pode, talvez, como toda mudança de mundo, ela começou num lugar muito pequeno. E às vezes começou até como uma utopia. Qual dos grandes pensadores hoje não foram utópicos em sua época? Exato. Então eu acredito nesse aspecto sim, Rodrigo. Nesse contexto da pessoa ter o próprio negócio, de poder prosperar com um custo bem reduzido, tirando esse folclore, quebrando esses paradigmas, eu acho que o meu negócio sim pode mudar o mundo. Legal. Perfeito. Nós vamos encerrando esse programa. Eu só gostaria que você me deixasse telefone, endereço e site da FX, quem tiver com interesse de abrir seu negócio, então, para mudar o mundo, começar lá pela FX. Como que ele faz para encontrar a FX? A FX hoje ela está na rua Senador Assis Chateaubriand, número 621. O telefone para contato é o 3637-0777. Nós temos no Facebook, pode procurar a gente também, a fanpage lá, e temos também o site, que é o afx1.com.br. www.afx1 é o algarismo1.com.br. Perfeito. Uma grande entrevista, né, Caio? Eu quando vejo uma boa ideia assim, que pode mudar o mundo, eu acredito que possa, assim. As pessoas, às vezes, realmente se limitam por conta dos medos. E a FX vem para minimizar os medos. É isso aí. É sempre um prazer enorme estar contigo aqui, Caio, a palavra está contigo. Legal, Rodrigo. Prazer todo meu. Fernando, papo 10, gostei mesmo. Desejo todo sucesso aí para você. Obrigado. E que vocês tenham aproveitado e tirado lições valiosas aí para os próximos empreendimentos das vidas de vocês, né? Das nossas vidas, né, Rodrigo? Exatamente. Eu quero ver muito negócio começando lá na FX. Até o próximo Araçatuba S.A.